Uma em cada 10 mulheres já sofreu algum tipo de violência cibernética. Seminário em conjunto com comissão da Câmara Federal discute problemas da segurança pública no Rio. E as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem exposições, teatro, dança, música e até uma feira literária. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Uma em cada 10 mulheres já sofreu algum tipo de violência cibernética desde os 15 anos de idade. O dado de uma pesquisa europeia foi apresentado por um promotor de justiça do Ministério Público do Estado na reunião da CPI da violência cibernética contra as mulheres nesta quinta-feira na Alerj. Outra pesquisa realizada no Reino Unido, segundo o Saway Lai, também revelou que em mais de 54% dos casos de violência cibernética contra as mulheres, a vítima conhecia o autor do crime na vida real. Para o promotor, a violência cibernética gera danos irreparáveis e diversos às mulheres e deve ser enxergada como uma continuação da violência fora da internet pelas autoridades, com qualificação de todos os agentes que tratam do crime. Mais da metade das mulheres, também de acordo com uma pesquisa europeia, elas deixam de ir à delegacia de polícia para reportar esses crimes cibernéticos, porque existe uma postura das autoridades públicas, eu falo isso de forma em geral, não só do policial, mas do Ministério Público e até próprio do Poder Judiciário, minimizam esses comportamentos. Eles acham que é um crime virtual, que não vai ter nenhum impacto no mundo real. E isso desencoraja as mulheres de procurarem essas autoridades públicas para tomarem um tipo de providência. Uma das soluções seria justamente a gente qualificar melhor nossos agentes públicos, de uma forma em geral, estabelecer protocolos, padronizar tipo de atendimento e, o mais importante, conscientizar esses agentes públicos de que não existe essa separação entre o crime virtual e o crime real. O promotor também ressaltou a importância de conhecimento para colher corretamente as provas no ato da denúncia, para não prejudicar o processo judicial na sequência da ação. Porque são provas que são voláteis, são fáceis de deletarem, e também são fáceis de se manipularem. Hoje a gente, inclusive, tem inteligência artificial que consegue reproduzir vídeos e áudios. Então a gente tem que ter um cuidado maior com esse protocolo de coleta das provas digitais para não gerar nenhuma dúvida quando elas forem usadas no processo, justamente para evitar esses questionamentos por parte da defesa, são questionamentos válidos, e o juiz desconsiderar essas provas e acabar absolvendo esses réus. A procuradora de Justiça do Centro de Apoio Operacional de Violência Doméstica, do MP, também reforçou a importância de um protocolo de conduta para acolher melhor as mulheres vítimas de crimes virtuais e incentivar a denúncia. Além disso, ela destacou a dificuldade de retirar uma imagem ou vídeo da internet e o quanto é fundamental pensar ações de prevenção, como uma cartilha que possa orientar as mulheres. Uma vez vazada uma foto íntima ou uma montagem de uma foto, quanto tempo vai demorar para aquilo sair da internet, Aquilo tem que ser retirado o mais rápido possível. Então, como isso vai ser feito com as empresas que detêm esse poder de controle, de retirar do ar as imagens, de proibir as buscas, Isso é muito importante. E dizer à mulher, o que ela deve fazer, onde ela deve procurar ajuda, incentivar essa mulher a procurar ajuda. E uma outra preocupação minha é que essa mulher, onde ela procurar ajuda, esses equipamentos públicos, pode ser na polícia, pode ser no Ministério Público, mas que esses equipamentos públicos estejam preparados para não julgar a mulher. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, informou que a comissão vai analisar leis federais que possam ser espelhadas no Estado, além de propor um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de crimes cibernéticos. A gente pode espelhar o que a gente pode fazer a nível estadual. Por exemplo, criar
um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência cibernética em que se tenha um cuidado com a custódia das provas. Quando faz a análise dos crimes, a gente vê que no âmbito do direito penal, esses crimes não tiveram um aumento da pena se praticados em sede de crimes virtuais. Então, essa é uma outra contribuição que nós podemos fazer. Nós podemos instigar o Congresso Nacional, através da Procuradoria da Mulher, para que haja a alteração dessas leis que permita o aumento da pena quando praticado em sede de mundo digital. A CPI também deve elaborar uma cartilha que possa ser produzida pela casa e divulgada não só fisicamente, mas também online. Ensinar essas mulheres o que elas podem fazer imediatamente, né? Assim, porque as mulheres, uma das estatísticas mostra que 90% dos crimes de violência atualmente está sendo praticado no mundo virtual. Então, mas o que essa mulher tem que fazer? Aonde ela tem que ir? Como é que eu faço para retirar esse conteúdo do ar? Então, eu acho que uma das coisas concretas que essa casa pode fazer é exatamente a produção de uma cartilha que possa ser divulgada, não só a cartilha do papel, né, mas a cartilha que possa estar no mundo digital. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a utilização do reconhecimento fotográfico como única fonte de provas para incriminar suspeitos, recebeu nesta quinta-feira um especialista em direito probatório, que pediu aos parlamentares a criação de uma regulamentação para o Estado criar um banco de dados sobre o tema e que a Alerj promova em parceria com o governo cursos e treinamentos voltados à Polícia Judiciária do Rio. A terceira reunião ordinária da CPI ouviu nesta quinta-feira o advogado Caio Badaró Macena, autor de artigos científicos e especialista em direito criminal e probatório. Caio apresentou uma extensa pesquisa com o tema erro judiciário, tendo como base a utilização do reconhecimento fotográfico. Além de dados históricos, o advogado falou sobre as principais falhas dessa prática, que por natureza é fundamentada na memória das vítimas, que acabam suscetíveis ao erro. Além disso, o reconhecimento fotográfico muitas vezes é utilizado de maneira equivocada, com álbuns repletos de suspeitos e com a prática denominada de show-up. Acredito que o principal problema talvez seja que as duas práticas mais vistas sejam o show-up, aquele em que você mostra apenas a foto de uma pessoa, você reconhece essa pessoa, uma prática sugestiva, absolutamente sugestiva, e a outra prática que a gente vê é a do álbum de suspeitos, em que você tem vários suspeitos sem nenhum método para escolher qual suspeito está ali. O ideal é o oposto disso tudo. O ideal é que você tenha o que se chama de alinhamento justo, em que você tem um suspeito e, idealmente, 5 fillers, que são chamadas as pessoas sabidamente inocentes que vão compor aquele alinhamento, que pode ser fotográfico, porque o que a ciência indica é que não há distinção em termos qualitativos entre um reconhecimento, um alinhamento justo fotográfico e presencial. Questionado do porquê o Rio de Janeiro figurar no topo do ranking quando o assunto é erro judiciário causado pelo reconhecimento equivocado de culpados, o advogado levantou um importante questionamento: se essa posição está relacionada ao número de falhas efetivamente cometidas ou se o Rio de Janeiro é o estado que tem a defensoria mais competente no que diz respeito ao levantamento, à elucidação e à publicização desses casos. Por isso, deixou como uma das contribuições a importância da CPI se debruçar em legislações que possam construir uma base de dados eficaz. Produzir dados, investigações empíricas é fundamental. A dificuldade de conhecer a realidade, naturalmente, implica numa dificuldade em alterar a realidade, né? Sem um diagnóstico, fica muito difícil oferecer o remédio dos problemas. E no Brasil, é reconhecidamente um país em que se produz poucos dados sobre o sistema de justiça criminal. Por isso, creio que essa casa legislativa poderia contribuir em parceria com os poderes executivos, judiciários, estaduais, na criação de uma espécie de programa de investigação empírica, que não se resuma, que possa, evidentemente, começar pelo tema do reconhecimento das pessoas, mas que não se resuma a isso. Caio ainda falou sobre a importância da capacitação dos policiais,
na abordagem e no uso de técnicas que possibilitem um reconhecimento baseado em estudos científicos, e citou o caso da Polícia Civil de São Paulo, que, em parceria com órgãos do Estado, criou um banco de dados fotográficos que, utilizado junto com o software, promove o reconhecimento facial de suspeitos e permite a utilização do alinhamento fotográfico justo, ao buscar pessoas não suspeitas quando o reconhecimento presencial não é possível. Eles não se limitaram a isso, eles continuam promovendo cursos lá de capacitação, não só de reconhecimento de pessoas, mas também de investigação, de um interrogatório correto, mas me parece que essa é uma solução criativa que eles deram que possibilita a realização do reconhecimento fotográfico justo, do alinhamento fotográfico justo, e não vejo qualquer óbice para que a gente pense numa mesma solução ou parecida para o nosso Estado. Presidente da comissão, a deputada Renata Souza fez um balanço sobre a contribuição do advogado à CPI. Ela reforçou a necessidade do Estado se municiar de dados e atuar na capacitação e formação de policiais mais especializados. A parlamentar também falou sobre os encaminhamentos aprovados e as próximas audiências da CPI, que irá receber a professora e técnica testemunhal Lilian Stein e o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque. Posteriormente, também serão realizadas visitas em delegacias e na sede da Acadepol. Caio Badaró nos traz também elementos com relação ao apagão de dados, né? A falta de uma perspectiva do próprio Estado produzir dados e estatísticas que revele a situação danosa com relação aos equívocos no reconhecimento fotográfico. Mas não só isso, revela também a necessidade de construirmos políticas públicas para a gente superar essa situação. Uma delas seja ocupando e obrigando ao Estado mesmo, né, se responsabilizar com relação a isso, mas as práticas cotidianas dentro de uma delegacia de polícia também faz diferença. Você imagina colocar um álbum de fotografia com vários suspeitos para que uma pessoa aponte um. É exatamente aí onde está o equívoco, porque a gente não sabe como esses álbuns são construídos. Muitas pessoas que ali estão sequer passaram por uma delegacia. Então, como essa foto foi parar nesse álbum? Essa é uma das perguntas que fica para a gente aqui, em termos de atuação da CPI, mas também entendendo o nosso papel de formularmos regulamentações, leis e processos que deem conta da superação dessa forma equivocada que o Rio de Janeiro está aí como um recordista de casos. Em seminário realizado na Alerj sobre a segurança pública, autoridades debateram a modificação na Lei de Execução Penal, a criação de uma polícia municipal e investimentos para a área. Em pauta, temas importantes, como os impactos socioeconômicos, os desafios do Legislativo e do Judiciário, a segurança em áreas sobre a influência do tráfico e da milícia e estratégias no combate ao crime organizado. A realização do seminário no Rio de Janeiro foi uma solicitação feita pelo deputado federal General Pazuello à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional, que, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, buscam soluções para reduzir os índices de violência no Estado. O deputado federal Ubiratã Antunes Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, complementa dizendo que é preciso enfrentar o grande problema da violência e do crescimento da criminalidade no Estado, que afeta diretamente as outras áreas como economia, saúde e educação. Viemos institucionalmente de Brasília para cá hoje para fazer essa discussão que vai girar em torno de modificações legislativas no âmbito constitucional e na legislação federal. E nessas implementações constitucionais nós vamos trabalhar para que a segurança pública nacional tenha, como tem a saúde pública e a educação, um recurso minimamente suficiente para fazer o enfrentamento às questões materiais, ter um orçamento vinculado, quero dizer assim. O segundo ponto é discutirmos a municipalização da segurança pública, que no Brasil não é municipalizada. A segurança pública ela é desempenhada pelos estados, subsidiariamente pela União, com a Polícia Federal, mas o município não participa. Isso é uma anomalia constitucional mundo afora. A outra questão é modificações legislativas infraconstitucional, no que diz respeito à modificação da Lei de Execução Penal
e algumas modificações no Código Penal. Um fato que chamou a atenção das autoridades foi a presença dos presidentes das comissões de segurança da Câmara Municipal, da Alerj e do Congresso Nacional, o que, segundo o deputado Márcio Gualberto e o vereador Rogério Amorim, mostra a união de todas as esferas em um só objetivo. Fiquei muito satisfeito com esse debate, quero parabenizar o deputado Pazuello por entender que o município é peça fundamental na segurança pública. A segurança começa no município e é fundamental essa integração. Pela primeira vez nós vemos as comissões da Alerj, da Câmara dos Vereadores e da Câmara dos Deputados unidas discutindo um problema que aflige a todas as cidades, em especial a do Rio de Janeiro. Aquilo que nós temos hoje de problemático na área de segurança pública impacta todos os setores. É o empresário que não investe, é o Estado que não arrecada, é o pobre ou aquelas pessoas que dependem do emprego, que não terão empregos gerados, enfim. Então nós queremos hoje tratarmos aqui de soluções eficazes, eficientes para minorar esses problemas que nos atingem diariamente. O deputado federal General Pazuello destaca a importância da integração das forças no combate à violência, citando exemplos que já aconteceram no estado do Rio, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Se nós não integrarmos as ideias, não integrarmos as leis, não integrarmos as ações, nós não vamos vencer o crime, nós não vamos trazer segurança para a nossa sociedade e para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Nosso principal objetivo é trazer a discussão para o nível de quem está nas funções principais do Estado e do município, ouvir sugestões, estudá-las e depois transformar em propostas. Esse é o objetivo do seminário. Trabalhar em conjunto, essa é a resposta, é a integração das ações. E eu sempre pergunto, nós fizemos no PAN? Nós fizemos na Copa do Mundo? Nós fizemos na Olimpíada? Nós fizemos nos grandes eventos no Rio de Janeiro? Outros grandes eventos no Rio de Janeiro? Não funcionou muito bem a integração das polícias, da segurança pública? Por que nós não podemos fazer no nosso dia a dia? Durante a tarde, o seminário continuou com mais 2 painéis que reuniram representantes do governo do estado do Rio, do Ministério Público e da elite das polícias estaduais. Um dos temas foi a segurança pública em áreas sob a influência do tráfico e das milícias. O comandante do BOP, tenente-coronel Uirá Ferreira, falou sobre o uso de armamento de guerra por traficantes e milicianos, segundo ele, fabricado fora do Brasil. A maioria das armas, dos fuzis, são fabricados no exterior, né? Então, rotas, eles vêm a nível de contrabando de exércitos, forças militares e chegam até as mãos desses marginais que precisam enfrentar os seus inimigos e também fazer resistência à polícia. A Polícia Militar ela vem desenvolvendo, junto com a Polícia Civil, um trabalho grande, né, de fiscalização, principalmente nas entradas das rodovias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, um trabalho muito grande para as instituições, né? Temos estruturas estaduais, Polícia Federal ajudando, Polícia Rodoviária Federal. Então, precisamos mapear cada vez mais a ação desses criminosos. O delegado Fabrício de Oliveira, titular da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, disse que as polícias vêm atuando permanentemente nas comunidades e regiões dominadas por traficantes e milicianos, prendendo criminosos e apreendendo armas. Mas, de acordo com ele, a criminalidade não aumenta o seu poder apenas com armas. Utilizam barricadas, obstáculos nas vias, alguns obstáculos que a gente nunca tinha visto em local nenhum do mundo, como alguns obstáculos feitos com barra de aço padrão I. Aquelas barras de aço são utilizadas para construções de grandes prédios, da fundação. Então eles utilizam hoje isso em alguns complexos de favelas, complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro, ali na Penha. Então a gente está demonstrando um pouquinho das dificuldades, porque a gente entende que o primeiro passo para resolver um problema dessa complexidade é entender o tamanho do problema. Então o problema é muito grande, a gente tem encontrado cada vez mais dificuldades para trabalhar e é muito importante que o Poder Legislativo entenda muito bem essas peculiaridades para que a legislação ela consiga acompanhar essa evolução do crime e apresentar
penas cada vez mais duras para esses criminosos. Com o crescimento da violência nas áreas dominadas por criminosos, o secretário estadual de Saúde alertou para um problema grave: os impactos negativos que a violência provoca na área de saúde. Segundo ele, os confrontos paralisam o atendimento nas clínicas da família e nas UPAs. Infelizmente, os moradores sofrem muito com essa violência, né? Principalmente quem precisa fazer uma consulta ambulatorial, se a pessoa tem um exame marcado, né? Por exemplo, aqui no nosso centro de imagem, no Rio Imagem Centro, no Rio Imagem Baixada, acaba faltando, porque às vezes não consegue sair da sua comunidade, porque teve alguma coisa durante a noite. Isso tem uma preocupação muito grande. A gente tem uma preocupação, enquanto um paciente também falta em alguma coisa, de não tirar ele do sistema, tentar remarcá-lo, para ver se foi alguma ocorrência. Mas eu acho que a gente precisa encarar esse problema de frente para diminuir os índices de violência na nossa cidade e nosso estado. Apesar das notícias ruins, a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz, apresentou dados de queda em alguns índices de violência. No final do ano passado, que é o último ano que a gente tem fechado, 2022, nós tivemos diversos recordes na série histórica. Na letalidade violenta foi o menor número dos últimos 30 anos, desde que a gente começou a contar a série histórica. Roubo de rua, que é um tipo de crime que impacta muito a sensação de segurança da população, é um indicador que vem caindo todo mês. Então isso se deve ao trabalho integrado das polícias e do nosso governo do estado, que vem investindo fortemente na segurança pública dos seus cidadãos. Para o deputado federal Alexandre Ramagem, um dos mediadores do encontro, a Câmara dos Deputados vem agindo para enfrentar a violência no estado. Temos muito para trabalhar, muito a fazer de curto, médio e longo prazo. As instituições envolvidas, tanto de âmbito municipal, estadual e federal, diversos órgãos, todos imbuídos por alguma solução e demonstrando quais são os problemas para serem enfrentados. Nós, na Câmara Federal, estamos tentando maior rigor na lei penal, que tenha menos progressão de regime, que a impunidade caia realmente e que tenha mais medidas efetivas. Os parlamentares aprovaram a proposta que proíbe em todo o estado a venda de remédios para emagrecimento, chás emagrecedores, termogênicos, pré-treinos e produtos similares para menores de 18 anos que não apresentem prescrição médica. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão votando o projeto de resolução que cria um diploma para homenagear instituições do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, que comemora 20 anos de trabalho. A proposta é de autoria do presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, e da deputada Tia Ju, responsável pela condução do fórum. O diploma será destinado a 67 instituições que compõem o fórum, mas precisam de aprovação individual por parte do plenário. O diploma existirá somente durante as comemorações de 20 anos do Fórum, sendo extinto em seguida. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico foi criado pela LERJ em 2003, com o objetivo de aproximar o poder legislativo dos demais setores da sociedade que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado. O projeto foi aprovado. Analisada a proposta que proíbe em todo o estado a venda de remédios e chás emagrecedores, termogênicos, pré-treinos e produtos similares para menores de 18 anos que não apresentem prescrição médica. Segundo a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, por conterem substâncias nocivas ao fígado e ao coração, a venda desses produtos precisa ser regulada e obedecer às orientações da Anvisa. A matéria foi aprovada e segue para a análise do governador. A mídia já informou, que o uso indevido desse tipo de medicamento ou de produto vem causando danos sérios à saúde e muitos deles acarretando até a morte. Então é razoável que, pelo menos no que se refira aos adolescentes e jovens menores de 18 anos, que não seja possibilitado a venda. Muitas vezes o uso desse medicamento ou desse produto é desconhecido da própria família e que se exige uma receita médica, porque a gente sabe dos perigos que esses medicamentos podem causar. O deputado Anderson Moraes apresentou proposta para obrigar bancos a disponibilizarem atendimento presencial para o pagamento de boletos que sejam de recebimento exclusivo da instituição financeira. Segundo o texto, as instituições ficam obrigadas a criar tutorial
digital e realizar campanhas educativas que ensinem os consumidores a operarem os meios eletrônicos disponíveis. Ainda segundo a proposta, os estabelecimentos bancários serão obrigados a aceitarem o pagamento de boletos vencidos de qualquer outro banco que não sejam de recebimento exclusivo da instituição, independentemente do valor do documento. O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Um programa estadual de incentivo à prática do montanhismo pode ser criado no estado. A proposta assinada pelo deputado Carlos Mink, além de desenvolver, divulgar e incentivar a prática da modalidade, tem o objetivo de mapear novas áreas, identificar as condições de acesso às trilhas já existentes, adotar medidas necessárias para garantir o acesso livre a áreas de interesse, promover e apoiar a visitação em áreas de montanhismo e gerar uma base multidisciplinar de conhecimentos socioecológicos. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Os montanhistas, eles são muito aliados do meio ambiente. Eles estão sempre subindo as montanhas, denunciam quando tem alguém caçando ilegalmente, desmatando, descobrem espécies novas de plantas, de borboletas, e é uma atividade muito saudável. Ele define o que é essa atividade, reconhece, estimula e cria incentivos, inclusive com trilhas guiadas, por exemplo, sinalizadas, melhor dizendo, medidas de segurança, para eles poderem exercer plenamente, com segurança, uma atividade tão saudável e tão amiga do meio ambiente. Já o deputado Rosenberg Reis apresentou proposta para acrescentar à lei que garante às mães o direito de amamentarem seus filhos de até 6 meses de idade durante a realização de concursos públicos, o direito de realizarem essas provas em locais mais próximos de suas residências. A matéria recebeu 2 emendas e retorna para as comissões técnicas. Escolas da rede estadual podem passar a dar preferência de matrícula para irmãos na mesma unidade de ensino, desde que a instituição ofereça turmas do mesmo nível educacional pretendido. Quando os irmãos estiverem em níveis diferentes, terão preferência de matrícula em escolas mais próximas possíveis. A garantia deste direito está prevista na proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim e Cláudio Caiado, que foi aprovada e segue para a segunda discussão. As famílias ali que têm vários irmãos, às vezes tem um irmão gêmeo, então facilitar a vida das famílias, levar essas crianças para a mesma escola. É uma ideia que surgiu aqui também na legislatura anterior, que a gente possa fazer o que é direito e permitir que essas famílias possam ter maior facilidade na educação das crianças no Rio de Janeiro. Órfãos e abrigados por decisão judicial vindos de orfanatos e instituições coletivas podem ter prioridade nas etapas de seleção para os programas de habitação implementados pela SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio. Serão jovens com idade entre 18 e 29 anos, completados até a data da inscrição para o financiamento subsidiado ou que sejam contemplados com imóveis de programas habitacionais do governo. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Veja agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem exposições, teatro, dança, música e uma feira literária. Bem-vindos de volta a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição fotográfica Entre Montes Brancos e Espelhos d'Água. A mostra contrasta o passado e o presente de Cabo Frio através das lentes do ícone da fotografia Volney Teixeira e da cabofriense Bea Martins. A atração é gratuita e está aberta à visitação até o dia 21 de outubro no Sesc Niterói. A peça O Susto lança um olhar sobre a perda. A partir da vivência coletiva da pandemia, a montagem aborda temas como o luto e a finitude humana. A gente não está preparado para o tempo. O filho não se prepara para o pai virar filho e o pai não se prepara para o filho virar pai. A temporada vai até o dia 27 de agosto no Sesc Tijuca, de quinta a sábado, às 7 horas da noite e aos domingos, às 6 horas da tarde. Com humor ácido, a peça Cancelados promete muitas gargalhadas em curta temporada em Ipanema.
A comédia crítica, subversiva e politicamente incorreta satiriza a hipocrisia de uma sociedade moralista cheia de segredos por debaixo dos panos. É uma analogia, é do início da coisa, não é do minha, fala que da poesia. A temporada em Ipanema vai até o dia 31 de agosto. As apresentações serão às quintas-feiras, às 8 horas da noite. O espetáculo Para Meu Amigo Branco traz à tona o racismo estrutural brasileiro. A trama gira em torno de um conflito entre um pai negro e um pai branco após uma ofensa racial entre crianças em um ambiente escolar. O enredo coloca em evidência que as primeiras construções racistas se formam ainda na fase da infância. Dói, professora. Dói a escola sendo uma escola progressista, criativa. A escola é racista. Meu Amigo Branco está em cartaz até o dia 20 de agosto no Sesc Copacabana. As sessões são de quinta a domingo, às 8 horas da noite. O espetáculo de dança Iamessan realiza apresentações gratuitas em arenas do Rio de Janeiro. A apresentação coreográfica é uma exaltação à potência das mulheres negras. As apresentações serão realizadas entre os dias 12 e 26 de agosto em diferentes lugares. Nos dias 12 e 13 de agosto, no Centro Coreográfico na Tijuca, dia 12 de agosto, às 7 horas da noite, e no dia 13, às 6 horas da tarde. Nos dias 19 e 20 de agosto, a apresentação segue para a Arena Carioca de Cro. As sessões serão às 7 horas da noite. Nos dias 25 e 26, o espetáculo será na Arena Jovelina Pérola Negra, no horário de 7 horas da noite. A exposição Rodrigo de Castro, Entre Formas e Cores, marca a estreia do artista no mundo das esculturas. Conhecido por suas pinturas com muitas cores e formas geométricas, Rodrigo de Castro realiza uma mostra inédita de esculturas. O artista também vai apresentar telas pretas, outra novidade em sua trajetória. O espetáculo Cama de Gato está de volta aos palcos do centro do Rio. A obra trata de acolhimento, compreensão e combate à transfobia. Também escancara preconceitos e revela como a discriminação contra pessoas trans existe mesmo na comunidade LGBTQIA+. A peça está em cartaz no Teatro João Caetano nos dias 11, 12, 18 e 19 de agosto. Às sextas-feiras, às 7 horas da noite e aos sábados, às 6 horas da tarde. O festival Toca celebra Dona Ivone Lara e ocupa o centro do Rio. Com muita representatividade feminina, o festival Toca chega ao seu 4º ano com a missão de colocar a compositora carioca no centro da cena. Shows, mesas de debate, mostras de filmes e intervenções fazem parte do projeto, que terá muitas atrações gratuitas e preços populares. O festival acontece entre os dias 15 e 23 de agosto. Confira a programação completa no site. O drama Um Coração de Van Gogh é sobre um personagem que tem a alma e as características do pintor holandês. A história gira em torno de Tuja, um pintor francês atormentado que vive às margens da sociedade. Então eu posso fazer o que eu quiser com elas? É claro, as cartas são suas. Muito bem. Então eu vou queimar, uma por uma, na sua frente. A peça está no Laura Alvim até o dia 20 de agosto, sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 7 horas da noite. O mundo da leitura vai invadir Guapimirim. A Feira Literária de Guapimirim começa na semana que vem. O evento vai ser realizado das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde na Praça Paulo Terra e promete um ambiente de muita diversão, música, cultura e literatura. A feira será realizada no dia 16 a 20 de agosto e a entrada é gratuita. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.